Vamos lá, crianças. Continuação da atividade do dia 14 de maio, tá bom? Do texto que a Pro acabou de ler e explicar. Essa é a página 15 e é compreendendo o texto. Ai, professora, tá difícil? Não tá difícil, porque eu sei que vocês leram, eu sei que vocês releram, eu sei que vocês ouviram mais de uma vez o meu vídeo. Então, eu sei que tá fácil. Então, olha só. 1. Em que lugar se passa a história? Tá lá no comecinho do texto. O que a raposa queria comer? Bom, na cabeça dela ela queria um prato preferido, mas não tinha. Então, o que tinha para ela comer? Porque a raposa não conseguiu comer as uvas, alcançar, né? Eu já expliquei para vocês o que o passarinho quis dizer. Agora vocês vão ter que me explicar na número 5, com a palavra de vocês, o que vocês entenderam do que eu expliquei, né? O que vocês entenderam que eu falei? Sobre o passarinho, o que o passarinho disse. É isso que vocês precisam fazer na 5, tá bom? Voltem lá no meu vídeo, escutem de novo, que vocês vão conseguir fazer fácil, tá? Lição de casa. Pergunta para a mamãe, para o papai, ou então pesquisa na internet uma outra fábula e escreva o nome e a moral dela aqui, na lição de casa. Mas vocês precisam fazer a leitura dessa fábula, tá bom? É muito importante. Eu não quero que só entre lá na internet, pegue o nome e pegue a moral. Até porque, olha só a próxima atividade. Vamos lá. Característica das fábulas. As fábulas têm algumas características próprias desse tipo de texto. Então, vamos ver. Nós já vimos duas, já começamos, semana passada vimos uma e hoje vimos outra. Nessas duas que nós vimos, tem o texto mais longo que os contos, mas ele é mais comprido que a história da Chapeuzinho, ou ele é mais curto do que os dos Três Porquinhos, da Cinderela? Lembra que na apostila nós lemos várias páginas de contos? A fábula, ela é mais comprida ou ela é mais curta? Se ela for mais longa, vocês vão marcar um xizinho aqui. Eu já dei a dica. Geralmente, os personagens são animais que falam e agem como pessoas. Se for, vocês vão marcar um xizinho aqui. Nos ensinam algo. O que é a moral da história mesmo? Você acha que a moral tem a ver com o que aconteceu na fábula? Sim. Se sim, por quê? Não, por quê? Ai, tem a ver porque... Aí você escreve, não tem a ver porque é uma coisa que a pessoa escreve que não tem contexto, não fala, não é uma frase que não conversa com a fábula. E aí vocês escrevem a opinião de vocês, tá bom? Agora nós vamos começar a compreender o uso da letra R e RR. Ai, professora, mas como assim? Nós, no bimestre passado, fizemos uma atividade. Eu não sei se vocês vão... vocês vão lembrar, sim. Eu mandei um vídeo falando o nome de algumas figuras. Entre elas tinha barril, carretel e marreco. Eram para vocês terem visto o vídeo, para vocês escreverem correto. Só que vocês me falaram que o marreco era pato, que o barril... Deixa eu ver se eu lembro. Não, eu não vou lembrar sobre o barril, mas eu vou lembrar sobre o carretel. Vocês escreveram linha. Então, tem que prestar mais atenção nos vídeos da Pro, tá bom? Para fazer certinho, né? Porque tudo vale nota, vocês se lembram? Então, vamos lá. O uso do R e o RR. Vou ler para vocês. Podemos encontrar R, um só, no início da palavra. Por exemplo, raposa. No fim de uma sílaba. Ai, professora, como que é sílaba? Vamos separar amor. Amor.
Então, o A fica sozinho. E o mor é uma outra sílaba. Lembra quando a gente separa as palavras e contamos as sílabas? Que aí vem a monossílaba, a dissílaba. Vocês se lembram disso? Então, quando nós separamos amor, se não tivesse o R, ia ficar amor. Amor, amo. Então, ia ficar amor. Agora, com o R, fica amor, né? Olha só, mas professora, por que que o R tá no meio dessa palavra de fortuna? Porque é no final da sílaba. E quando nós separamos fortuna, ó, for. O R ficou no final da palavra, da sílaba, me desculpem. Ficou no final da sílaba. Ai, professora, não estou entendendo. Eu vou abrir para vocês o meu Word e vou mostrar, tá bom? Pela tela do computador, olha só que legal. Olha só. Vou escrever fortuna, tá bom, crianças? Para vocês tentarem compreender. Fortuna. Eu vou pôr em caixa grande. Fortuna. Agora, aqui embaixo eu vou separar a sílaba. Vamos lá, todos juntos. Fortuna. Quando quer dizer o R no final de uma sílaba, olhem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, for. For é uma sílaba. Quantas sílabas essa palavra tem? 3. 1, 2, 3 sílabas. Ela é uma trissílaba. E o F tá no final aqui, ó. Vocês conseguem ver? O R, tá, criança? Tá no final dessa sílaba. Porque se não tivesse o R nessa sílaba, ia ficar fortuna. Fortuna não é uma palavra. Tendo o R aqui, ó, fica for. E ele vem no final dessa sílaba. Ó, quando nós separamos, eu vou dar até um espacinho maior, ó. Vou dar um espaço maior também pra cá. Pra vocês compreenderem. Vou escrever amor, pra vocês também compreenderem melhor. Amor. Na de baixo. Amor. O R tá no final do mor, ó. O final dessa sílaba. Entendeu? Quando eu falar no final da sílaba, não é o final da palavra. É o final da sílaba quando nós separamos a palavra. Olhem aqui, ó. O R no final de for e o R no final de mor. Viram só? Vou voltar para a nossa atividade. Continuando a leitura. R no início de uma sílaba, mas no meio da palavra. É isso que eu acabei de explicar. Vamos lá. Agora é diferente, tá bom? No meio da palavra, mas começando uma sílaba. Ai, professora, que negócio difícil. Eu vou escrever de novo, tá bom? Na outra página, para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Nessa posição, o som da letra R fica brando. Brando, professora? Ele fica fraquinho, ó, carinho. Amor, ó, amor, né? Não é amor, professora, é amor. Então, vamos lá para vocês compreenderem o que quer dizer no meio da palavra, mas quando inicia uma sílaba. Vamos voltar para outra página. Aqui. Eu vou escrever carinho igual da apostila, tá bom? Ó, carinho. Vamos separar. Carinho. Eu vou escrever a outra palavra para vocês escrever. Fortuna, tá? Fortuna. Olhem só. Na fortuna, o R finaliza uma sílaba quando nós separamos, né? Ele finaliza. No carinho, ele começa uma sílaba. Vocês estão vendo aqui, ó? Olhem aqui. Ó, cari.
Então, ele fica fraquinho, porque ele está começando uma sílaba no meio da palavra. Não é o meio da palavra, ó. Ele não está no começo e não está no final. Ele está no meio. Então, estando no meio, ele fica brando. Ai, professor, o que é brando? Brando é fraquinho, ó, carinho. Viram só? E quando ele está dentro da palavra? Professora, como assim? Como assim? Eu não tô entendendo, é muito difícil. O RR dentro da palavra. Aqui nós temos carinho, certo? Mas ele fica mais forte se eu escrever com outro R. Carrinho. Olha só. De carinho, de fazer carinho, virou um carrinho, um carro pequenininho. Não é mesmo? Mas, professora, como que eu separo isso? Nós separamos sempre carinho. Nós precisamos... Ah, mas como que eu vou lembrar? Vocês precisam lembrar que RR e SS, eles brigam se ficarem juntos. Então, precisa separar, tá bom? Eles separam as sílabas, eles não ficam juntos. Voltando aqui para nossas atividades. Depois da explicação, nós vamos para a página seguinte. Atividades. Leia as palavras abaixo retiradas da fábula A Raposa e as Uvas e responda as perguntas a seguir. Vou ler as palavras, tá, crianças? Raposa procura para horta frondosa, parreira, carregada, madurinhas, parava, quero, verdade, maduras, estaria, barriga, árvore e rabo. Qual é a única consoante que aparece em todas elas? Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. As consoantes são todas as outras letras do alfabeto. Qual é a única que aparece em todas essas palavras? Tá muito fácil. 3. Releia as palavras em voz alta. Marque um X na resposta certa. Escreva um exemplo de cada item. As consoantes R e RR possuem mesmo som ou som diferente? E aí? Quando eu vou falar uma palavra, que nem carinho e carrinho, uma tem um R e a outra tem 2 R's. É o mesmo som? Carinho, carrinho. O R tem o mesmo som? As consoantes R e R aparecem no início da palavra ou no meio da palavra? Aí vocês têm que escrever embaixo. Se for no início, vocês têm que falar uma palavra no início. Se for no meio, vocês têm que falar uma palavra no meio. As consoantes R e R aparecem entre consoantes ou entre vogais? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Vou juntar a palavra aqui para vocês terem uma noção. Carrinho elas estão entre, o RR está entre consoantes ou vogais? Estão vendo aqui, ó? É vogais ou é consoantes? Tá muito fácil, né? Nossa, eu já tô quase dando a resposta. Meu Deus. Página 18. Lembra que eu falei que era importante vocês verem a fábula? Lembram, né? Que eu falei, ai, procura, leia. Por quê? Porque na página 18, na número 1, olha o que vocês vão ter que fazer. Escreva o nome da fábula de que você mais gostou. Se é a que você pesquisou ou se é da Raposa e as Uvas, tá bom? Para a tarefa de casa, mas escreve porque, ai, gostei mais da que eu pesquisei, o nome é tal, entendeu? Tem que escrever. Na 2, escreva com suas palavras a moral de que você mais gostou. Bom, se você gostou da sua história, você tem que escrever a moral da sua história. Se você gostou da história, da fábula,
da Raposa e as Uvas, você tem que escrever com suas palavras a moral da história. Número 1. Atividade de classe. Leia as palavras a seguir, escreva-as na tabela de acordo com o som do R. Som forte e sombrando. Sombrando é aquele R mais fraquinho. Terreiro, carrinho, caranguejo, carroça, amora, corrimão, cera, barranco, camarão, barro, carinho e cara. Então, vocês vão ter que separar aqui, a que for som forte e a que for som fraco, vamos falar assim. A última atividade para hoje. Página 19. É a continuação. Complete as palavras usando R ou RR e escreva as frases. O carro custou muito caro. Então, veja bem. Qual é forte e qual é fraco. E escreve embaixo em letra cursiva. Com muito carinho, vovó me deu um carrinho. Tá muito fácil, né, gente? Eu já usei essas palavras aí na outra explicação. Observe as palavras abaixo. Elas estão separadas e embaralhadas. Observe. Observe também as imagens no fim da página. Reorganize as sílabas e descubra as palavras, reescreva-as abaixo. Então, as palavras que estão aqui são essas daqui. Coruja, ferradura, carrossel, torrada, deixa eu falar todas, né? Barracão, que é esse daqui. Vamos ver mais, peraí. Só um minuto. Vamos por ordem. Barracão, coruja, terraço, torrada, carrossel e ferradura. Crianças, olhem o vídeo, prestem atenção para não escrever errado, porque essas palavras embaralhadas aqui são essas daqui. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, tá bom? Boa sorte, por hoje é só isso. Até a próxima aula!